Hoje é quinta, 6 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ô careca, cadê o camisa 9 do Botafogo? Além disso, ontem a equipe sub-20 do Botafogo venceu por 2-0 na Copa do Brasil de sua categoria. Se vocês não viram os gols do Botafogo, vejam aqui dentro do nosso giro de notícias e com o show dos meninos da geração 2004, hein? Outro tema, Chamusca tem predileção pelos jogadores que ele contratou? Temos a grande família botafoguense ali, com os atletas que têm o DNA do técnico? É um tema para a gente conversar nesse nosso quadro de agora, já que nós estamos aqui em nome de One Football, que é parceiro do canal do TF. Se você não tem o aplicativo baixado no teu celular, baixe. Ele é muito importante para que várias pessoas conheçam, por exemplo, acompanhem o Luiz Henrique, que está brilhando com a camisa da equipe do Olympique de Marseille. Agora o campeonato francês está ali, ó, na disputa ferrenha, já que o PSG saiu da Champions League. Agora o foco da equipe do Neymar é no título do francesão da massa. Vocês também podem acompanhar o campeonato alemão, tudo de graça. É só você baixar o link que está aqui na descrição. O técnico Marcelo Chamusca, ele tem predileção pelos jogadores que ele contratou? Parece que sim, porque o quadro mais claro foi quando ele escalou o lateral Rafael Carioca, que havia chegado no Botafogo há alguns dias, no lugar do PV, que vivia um grande momento. Vive um grande momento. E isso meio que escancarou que o técnico Marcelo Chamusca, ele tem colocado aqueles jogadores que ele conhece mais. São estes: Rafael Carioca, Marcinho, Felipe Ferreira, Ricardinho, Marco Antônio. São esses 5 jogadores que foram indicados pelo técnico, são atletas que têm ali o DNA do Marcelo Chamusca. Eu não vou pedir nesse vídeo que nenhum jogador seja afastado, que o Botafogo não utilize nenhum desses atletas, porque todos têm contrato com o clube. Eu não vou pedir que nenhum desses jogadores eles não atuem com a camisa botafoguense. Já que eles foram contratados, eles precisam jogar. Mas o que incomoda o torcedor botafoguense de uma maneira geral, e me incomoda também, é o técnico estar colocando esses jogadores acima de qualquer outro no elenco. Ele não está dando oportunidades para alguns jogadores. Por exemplo, na extrema, ele coloca o Marco Antônio e o Felipe Ferreira. E a primeira alteração dele é sempre o Marcinho, não importa qual jogo que for. O Marcinho será sempre a sua primeira opção ali no banco de reservas. Não importa se o Botafogo está ganhando, se o Botafogo está perdendo, se o Botafogo está empatando. Ele vai sempre colocar o Marcinho. E nisso, ele usa o Enio como a sua última opção no banco. Ele não dá sequência para outros atletas. Ele sempre coloca aqueles que ele trouxe. O Marco Antônio, que eu acho até um bom jogador, não acho o Marco Antônio um mau jogador. E o Felipe Ferreira, que vem atuando pelo lado direito de campo e não vem atuando bem, ele insiste. E sua insistência acaba gerando um ranço do torcedor. E esses atletas, eles já perdem logo no começo do seu contrato o direito de errar. O jogador já fica no limite. Se errar, já era. Já vai ter que ser escanteado. É o caso do Rafael Carioca. O Chamusca, se ele tinha a intenção de utilizar o lateral esquerdo, ele poderia ir colocando aos poucos, não de uma maneira abrupta, como ele fez, colocando um atleta que estava totalmente sem ritmo de jogo. É o caso do Ricardinho. Ele já testou o Ricardinho como 10, já testou o Ricardinho como primeiro homem do meio campo. Talvez tenha sido o melhor momento desse atleta. Isso tem sido um grande pecado do Marcelo Chamusca, a insistência com jogadores que ele contratou, jogadores que ele pediu. Ah, Tef, mas ele coloca o Pedro Castro, ele coloca o Friso, que não foram atletas que ele pediu, que foram atletas que estavam ali já na alça de mira do Alvinegro antes dele chegar. Beleza, fez isso com o Gilvan também. Mas a insistência e a montagem do time com esses jogadores, com o DNA do Chamusca, com a indicação do Chamusca, isso irrita o torcedor botafoguense. Repito o que eu falei aqui no começo da explanação, ele não precisa descartá-los, mas ao mesmo tempo você não pode privilegiar apenas alguns. Não dá para você ter 2 extremos lentos como o Alvinegro tem hoje, com o Marco Antônio de um lado e também o Felipe Ferreira do outro. E não dá também para o Marcinho ser sempre a primeira opção no banco de reserva. Se ontem vocês não viram, vejam os gols da vitória do Botafogo por 2-0 em cima da equipe do São José do Rio Grande do Sul. A primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Se o Botafogo passar de fase, enfrentará ou União ABC do Mato Grosso ou a equipe do Floresta do Ceará. O próximo jogo acontecerá no domingo, lá no Rio Grande do Sul, e lá na próxima semana nós teremos o início do Campeonato Carioca.
Vejam as assistências de Cauê no primeiro gol e Jonathan no segundo, além dos 2 gols do Gabrielzão. Gabrielzão marcou 2 vezes ontem pela Copa do Brasil da categoria. Parabéns para os meninos. E agora, no segundo jogo, o Botafogo pode perder até por 1-0, que está classificado para a próxima fase da competição. Solta os gols. As imagens são da Maicudio TV/CBF. Cadê o camisa 9, hein? Realmente o Botafogo está ali ainda aguardando a situação do Anselmo Ramon. É uma negociação que está, digamos que, em banho-maria. O Botafogo aguarda para saber se a equipe de Chapecó vai aceitar liberá-lo. Se a Chapecoense não aceitar, aí o Botafogo vai ter que buscar outro atleta no mercado. Pô, Tef, mas o Botafogo não buscou nenhum outro jogador no mercado? Tá totalmente assim? Tá esperando ali? Não. O Botafogo tem alguns atletas que estão mapeados, mas como a grana é curta, não tem como atirar para todos os lados. Mas vamos supor que o Botafogo atire no Louco Abreu, vamos colocar assim, sendo o plano B. E o plano A é o Anselmo Ramon. Aí o Botafogo chega lá, faz uma proposta para o Louco Abreu aceita. E o Anselmo Ramon também aceita. E aí, como que pagará os salários? Esse é o grande ponto. O Botafogo, como eu falei ontem no Noite Alvinegra, tem um déficit muito grande com jogadores que ainda estão no elenco. E isso atrapalha muito na busca de novos jogadores. Alguns alvos do Botafogo ainda estão atuando em campeonatos estaduais. E o Botafogo tem que esperar as competições terminarem. Isso para alguns atletas, até mesmo que o Botafogo tem para outras posições. Quando terminarem as participações destas equipes nos torneios que eles estão disputando, isso não apenas para o camisa 9. Acabando as participações, aí o Botafogo consegue avançar nas negociações. Por isso que o Botafogo está com esta dificuldade de anunciar alguns jogadores. Não só o Botafogo, se vocês verificarem, muitas equipes ainda não conseguiram anunciar peças, mas o Botafogo segue aí no mercado. A situação do Anselmo Ramon tem a expectativa interna que consiga ser resolvida para ele ser o camisa 9 do Botafogo. Se a Chapecoense der a recusa, aí o Botafogo vai partir para um plano B ou para um plano C, que são jogadores que já estão mapeados no mercado. Comentem aqui qual camisa 9 viável, gente, viável, que vocês gostariam de ver no Botafogo para a disputa da Série B. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Hoje almoço com o TF às 13 horas e depois o Noite Alvinegra. Hoje, gente, o Noite Alvinegra hoje vai entrar às 18 horas, 18h30 no máximo. Ontem entrou muito tarde, eu não gosto de colocar o Noite Alvinegra tão tarde para vocês. Um beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem em seus grupos do WhatsApp. Se você quiser ser membro do canal do TF, ajuda bastante, porque o canal do TF ele precisa de você para ele continuar fazendo o que ele faz aqui, que é apurar informações, trazendo conteúdo sério para o torcedor alvinegro. Tchau, tchau e fui, e um abraço, tchau.